Fala pessoal, tudo beleza? Vamos à parte 4 da nossa série de M&A. Então vamos falar do quarto aspecto em relação ao processo de fusões e aquisições, que se refere à parte de equipe e cultura. Então, quando a gente vai fazer uma transação, principalmente as transações de exit total, mas também nas operações de transação onde existe uma participação no deal, o perfil do investidor profissional ele vai olhar muito para a cultura da empresa e se essa cultura ela tem semelhança, aderência com a cultura da tese de investimentos daquele investidor. Então, se a empresa ela tem uma cultura mais atrelada à performance, ou se ela tem uma cultura um pouco mais humanística, ou se ela tem uma cultura um pouco mais hype, que segue tendências, tudo isso faz parte de um critério de avaliação no qual a gente não está falando de algo 100% objetivo, mas algo subjetivo também. Então, ter uma cultura bem descrita é muito importante para que a gente entenda e saiba explicar quais são os valores e quais são os pilares dessa cultura empresarial. E dentro da cultura não entra somente aspectos organizacionais do ponto de vista ideológico, mas também aspectos técnicos da cultura. Um dos exemplos disso é com relação a quando eu trabalhei net serviços. Eu fui supervisor administrativo. Lá a gente tinha uma cultura de gestão da qualidade, onde eram criados grupos de gerenciamento da qualidade, onde esses grupos eram liderados por algum líder de grupo, e este líder do grupo ele trabalhava em conjunto com outras pessoas da operação para solucionar um problema específico. Então, eventualmente, eram trabalhados temas diversos, aonde toda a companhia tinha a possibilidade de ter exposição dentro daquilo. Para cada perfil de empresa, existe um tipo de cultura diferente com relação a métodos de gestão, a métodos de liderança, metodologia de feedback e todas as outras coisas. Isso faz parte do book gerencial da empresa, na parte de booking de liderança, enfim, isso faz parte da cultura da empresa. Isso deve ser levado em consideração. Quando o investidor ele olha para esse book, ele vai olhar quais são as pessoas que sustentam esta cultura, quais são os sponsors da cultura. Essas pessoas-chave são os pilares para qualquer transação dentro da empresa. Então, se tiver um líder de recursos humanos, um diretor de RH, no qual ele vá sair da empresa no momento da troca, e essa pessoa for muito importante, muito significativa para o engajamento da equipe como um todo, a gente pode ter um impacto muito grande, um impacto relevante. E esse impacto relevante ele pode ser visto como um fator de risco dentro da negociação, do deal. Então a gente precisa ter possibilidades de oferecer benefícios para que essa pessoa tenha o interesse de continuar engajada na organização e patrocinar essa mudança. Patrocinar essa virada de chave, que é o processo de integração que vem logo depois da transação feita. O que eu vejo como fundamental? É o pilar da comunicação. Então, há pouco tempo atrás, eu tive contato com um RH de uma empresa, onde a analista de RH veio conversar comigo e disse, olha, a gente está com um diretor aqui dentro da nossa área, e ele vem da área de TI, e ele é diretor de RH. E agora a gente tem uma diretora de RH e mais um outro diretor de RH que vem de TI. Eu não entendo por que tem dois diretores, sendo que ele nem é dessa área, essa não é a área dele. E aí para mim ficou muito claro o porquê dessa pessoa estar participando dessa transação. Quando veio essa pessoa da área de tecnologia, ele veio com o objetivo de fazer a integração de sistemas. Ele não veio com o objetivo de fazer processos de gestão da mudança, processos de recrutamento e seleção, N processos que são específicos de RH, mas é que dentro da função de recursos humanos ele teria o acesso e o conhecimento necessário para conseguir fazer as mudanças sistêmicas que dariam suporte para a organização. E essas questões importantes de serem comunicadas são fundamentais, porque a gente vê uma pessoa, um profissional jovem, com o medo de se sentindo vulnerável ao ponto de dizer, olha, eu não sei até quando que eu vou continuar na minha empresa. Demitiram algumas pessoas e eu não sei quando vai ser a próxima onda de demissões. Mesmo não trabalhando na parte de recursos humanos, eu não sabia quando. E ela disse, eu vou ficar até quando der, mas quando chegar a minha hora, eu vou. Então, esse medo dentro da cultura é algo muito importante se lidar previamente. Então, a gente tem dentro da parte de
cultura e gestão de pessoas alguns aspectos. Aspecto de stock options, como vão ser tratadas as opções de ações para executivos do alto nível. A gente fala também de a retenção de executivos-chave, onde a gente vai entender quais são as pessoas-chave, gestores, diretores, que vão patrocinar qualquer tipo de mudança e que são pessoas importantes para essa mudança. E dentro de um outro pilar, ainda nesta mesma temática, a gente tem a parte de integração cultural e valores. Porque quando a gente faz, principalmente um processo de fusão, a gente tem uma mudança, a gente tem um choque cultural. E a gente precisa pensar, antes de fazer o deal, qual vai ser o impacto de choque cultural dentro dessa transação. De que forma que esse impacto cultural vai se comportar. Qual vai ser qual vai ser o reflexo nas pessoas, qual vai ser o reflexo na performance, qual vai ser o reflexo na produtividade. Então, toda essa questão ela precisa ser antecipada para que se possa comunicar de forma efetiva para as pessoas certas e com as informações corretas e não informações que se sobressaem aquelas informações necessárias. Então, quando o executivo principal, o dono da empresa, ele passa por esse processo, ele vai ver muito as questões que são as seguintes. Qual vai ser o meu papel dentro dessa transação? De que forma que eu vou atuar? Quais vão ser os meus poderes? Quais vão ser os covenants que eu vou ter por responsabilidade? De que forma que eu vou poder manter o controle dentro da minha gestão de uma empresa familiar ou de uma empresa onde as pessoas se conhecem e já tem um certo nível de envolvimento dentro da empresa, e esse envolvimento acaba ajudando, auxiliando a resolver e solucionar conflitos e problemas. Então, basicamente, a parte de gestão de cultura e de pessoas, ela é algo extremamente relevante para ser visto em um processo de M&A, embora não seja um aspecto técnico, mas tem que ser um aspecto amplamente discutido, porque esse aspecto pode dar o fechamento ou o não fechamento de um deal. Ele pode ser um fator decisivo, e não só um fator decisivo, mas um fator de sucesso pós-decisão durante a integração.